Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito. Seja, por favor, muito bem-vindo, você é o meu convidado. Nessa aula, nós vamos tratar do direito penal. Nessa aula, eu pretendo explicar da maneira mais acessível, mais fácil de compreender possível, o tema do concurso de crimes. Concurso de crimes é o tema desse nosso encontro. O concurso de crimes ele vem disciplinado a partir do artigo 69 do Código Penal. E fica aqui uma dica: sempre que a senhora e o senhor for estudar, é bom ter ao seu alcance a legislação seca, porque assim nós vamos lendo a doutrina, assistindo a videoaula e a gente pode acompanhar. Esse é um exercício que sempre produz bom resultado. Então, o concurso de crimes, ele vem disciplinado no Código Penal a partir do artigo 69. O concurso de crimes é um instituto jurídico que se verifica quando o agente criminoso ou os agentes criminosos, praticando uma única conduta ou uma pluralidade de condutas, produzem uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Esta pluralidade de crimes é justamente a nota característica do concurso de crimes, porque se houver um crime só, trata-se então de crime único. E aí, nada do que vamos estudar a partir de agora tem espaço para aplicação ou tem utilidade. Então, o concurso de crimes exige a pluralidade de crimes, a prática de 2 ou mais crimes. Então, veja, no concurso de crimes, o agente criminoso ou os agentes criminosos deverão praticar uma única conduta ou uma pluralidade de condutas, 2 ou mais condutas, 2 ou mais ações ou omissões, e com isso necessariamente produzir uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes, o que é nota característica do concurso de crimes. Tudo bem? Então, o agente criminoso ou os agentes criminosos praticam uma única conduta, uma só ação ou omissão. O agente criminoso pratica uma só ação ou omissão, ou pratica uma pluralidade de condutas, uma pluralidade de ações ou omissões, 2 ou mais ações ou omissões, e assim agindo produz uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Nós temos no nosso direito penal 3 espécies ou formas de concurso de crimes. Nós temos o concurso material no artigo 69, concurso formal no artigo 70 e o crime continuado no artigo 71. Repito, concurso material no artigo 69, concurso formal no artigo 70 e crime continuado ou continuidade delitiva no artigo 71 do Código Penal. Vamos começar pelo concurso material, que é a primeira forma de concurso de crimes disciplinada pelo Código Penal, lá no artigo 69. O artigo 69 diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Vamos analisar isso. O concurso material do artigo 69 exige que o agente criminoso pratique uma pluralidade de condutas. Aqui, no concurso material, não é possível, portanto, a prática de uma única conduta, porque a lei, o dispositivo legal, o artigo 69, está exigindo uma pluralidade de condutas, o que é nota característica do concurso material. Então, diz lá a lei penal: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. Então, veja, o próprio dispositivo legal está exigindo que o agente criminoso pratique uma pluralidade de condutas, mais de uma ação ou omissão. Exige-se também no concurso material, evidentemente, como em toda espécie de concurso, a pluralidade de crimes. Então, o agente praticando mais de uma ação ou omissão deverá produzir uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Isso está no artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Então, veja, para haver o concurso de crimes, eu vou precisar sempre de uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Para haver o concurso material do artigo 69, é preciso que o agente criminoso pratique uma pluralidade de condutas, 2 ou mais condutas, e com isso
produz uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Esses crimes podem ser idênticos ou não, e isso também está registrado no artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Quando esses crimes são idênticos, nós temos o concurso material homogêneo. Quando esses crimes são diferentes, nós temos o concurso material heterogêneo. Tudo bem? Bom, a essa altura já entendemos direitinho o que é concurso de crimes e o que é concurso material. Mas repito, concurso material existe quando o agente, praticando uma pluralidade de condutas, 2 ou mais condutas, 2 ou mais ações ou omissões, produz uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Eu preciso da pluralidade de condutas, eu preciso da pluralidade de crimes para ter o concurso material. Tudo bem, mas e aí? Ocorreu o concurso material, qual a consequência disso? A consequência disso também está registrada no artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Aplicam-se cumulativamente as penas. Nós utilizamos no concurso material um sistema que é chamado de sistema do cúmulo material. Sistema do cúmulo material. No sistema do cúmulo material, o juiz calculará as penas individualmente, as penas de cada um dos crimes que o sujeito praticou e vai somá-las todas. Então perceba como isso vai acontecer. O juiz está julgando um caso criminal e ele percebe que o agente criminoso, praticando uma pluralidade de condutas, 2 ou mais condutas, produziu uma pluralidade de resultados, 2 ou mais resultados, idênticos ou não. Pode ser o concurso material homogêneo ou concurso material heterogêneo, tanto faz, a solução será a mesma. O que o juiz vai fazer então? O juiz, em obediência ao princípio da individualização da pena, que está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, o juiz deverá fazer a dosimetria de cada um dos crimes separadamente. Então, se o sujeito praticou 2 crimes, serão 2 dosimetrias, uma para cada crime. Se o sujeito praticou meia dúzia de crimes, serão meia dúzia de dosimetrias, uma para cada crime. O juiz vai fazer a dosimetria das penas de cada crime separadamente. E no final ele vai fazer o quê? Somar tudo. Esse é o sistema do cúmulo material. Somam-se todas as penas. Calculo separadamente a pena de cada um dos crimes e depois somo tudo. Sistema do cúmulo material é a consequência do concurso material de crimes que está determinada no artigo 69 do Código Penal. Mas existem algumas questões, alguns desdobramentos que precisam ser aqui analisados. Imagine, por exemplo, que o sujeito, praticando uma pluralidade de condutas, produza uma pluralidade de crimes diferentes, não são iguais. Então estaremos diante de um concurso material heterogêneo. Concurso material heterogêneo. Como os crimes são diferentes, o juiz vai fazer a dosimetria de cada uma das penas e ele vai encontrar penas diferentes. E pode ser então que para alguns dos crimes haja pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão, para outros crimes, pena privativa de liberdade na modalidade de detenção. E ele vai fazer a dosimetria separadamente. Mas depois ele não vai poder somar tudo. Por quê? Porque não se pode somar pena de reclusão com pena de detenção. O que o juiz vai fazer é somar reclusão com reclusão e detenção com detenção. Somo todas as penas de reclusão aqui, somo todas as penas de detenção aqui, e aí o sujeito fica com tantos anos de reclusão e tantos anos de detenção. Por quê? Porque não se pode somar pena de reclusão com pena de detenção, porque são modalidades de pena privativa de liberdade diferentes, diversas, e não pode somar, não pode unificar. Mas e aí, como é que fica? O próprio artigo 69 do Código Penal soluciona isso, porque ele diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Então veja, o próprio dispositivo legal, a parte final do artigo 69, esclarece isso. Então veja, o sujeito, o agente,
praticando uma pluralidade de condutas, produziu uma pluralidade de crimes. O juiz, obediente ao princípio da individualização da pena do artigo 5º, inciso 46 da Constituição, faz a dosimetria de todas as penas separadamente e soma, aplicando o sistema de cúmulo material do artigo 69. Se os diversos crimes forem diferentes, se tiverem penas diferentes, alguns com pena de reclusão, outros com pena de detenção, o juiz soma reclusão com reclusão, detenção com detenção e, na forma da parte final do artigo 69 do Código Penal, primeiro executamos a pena de reclusão, depois executamos a pena de detenção. Pronto, resolvido o problema, resolvida a situação. Acontece que existe ainda uma outra situação que nós precisamos analisar. É possível no nosso direito penal que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos. Isso nós observamos lá no artigo 44 do Código Penal. É possível também que a pena privativa de liberdade tenha suspensa condicionalmente a sua execução, suspensão condicional da execução da pena, aquilo que nós chamamos de sursis penal, cujas regras vêm disciplinadas ali a partir do artigo 77 do Código Penal. Pois bem, veja o seguinte, imagine que o juiz perceba que o sujeito praticou uma pluralidade de condutas, dando ensejo, incidindo em uma pluralidade de crimes. Concurso material, artigo 69 do Código Penal. Imagine que esses crimes tenham penas diferentes, o concurso material heterogêneo. O juiz, então, observando o princípio da individualização da pena, vai fazer a dosimetria da pena de cada um dos crimes. O que acontece? Se o juiz perceber que para um destes crimes, não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem é possível suspender a execução da pena condicionalmente, se ele não pode suspender a execução da pena condicionalmente para um dos crimes, ou se ele não pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ele também não poderá fazê-lo para os demais crimes, Essa é a regra que se extrai do parágrafo 1º do artigo 69 do Código Penal, que diz o seguinte: na hipótese desse artigo 69, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. Vou dar um exemplo. Imaginem as senhoras e os senhores que o juiz está fazendo a dosimetria, o agente criminoso praticou uma pluralidade de condutas e com ela produziu uma pluralidade de crimes. O juiz está fazendo a dosimetria da pena separada de cada um dos crimes para observar o princípio da individualização lá da Constituição. Aí o juiz, em um dos crimes, ele aplica uma pena para o sujeito que pode ser de reclusão ou de detenção de 5 ou 6 anos. Pronto, aplicou essa pena. O que vai acontecer? Essa pena de 5 ou 6 anos, ela não pode ser suspensa condicionalmente na sua execução. Não é possível conceder a suspensão condicional da execução da pena, sursis, porque o artigo 77 diz que não pode ser pena superior a 2 anos. Então, nada de sursis aqui. Também não vai ser possível ao juiz substituir essa pena privativa de liberdade de 5 ou 6 anos por pena restritiva de direitos, porque o artigo 44 diz que não pode passar de 4 anos para fazer a substituição. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que o juiz não pode nem conceder o sursis, nem pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nesse crime. Consequentemente, para todos os demais, ele também não vai poder. Regra do parágrafo 1º do artigo 69 do Código Penal. E isso porque, como o sujeito vai ter que cumprir aquela pena privativa de liberdade, não tem mesmo como cumprir pena restritiva de direito para os outros crimes. Então aqui o sistema vai ser só o cúmulo material mesmo, somando as penas e pronto, sem substituir, sem nada.
Uma outra situação que pode acontecer é a seguinte: imagine que o juiz está fazendo a dosimetria, estamos diante de um concurso material, o agente praticou uma pluralidade de condutas e incidiu em uma pluralidade de crimes, o juiz está fazendo a dosimetria separadamente para observar o princípio da individualização da pena e o juiz percebe que em todos os diversos crimes é possível fazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em todos dá para fazer. Então o juiz pega e faz o quê? Ele faz a substituição. Ele faz, em todos eles ele faz. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de que a pena restritiva de direito que o juiz aplicou em um dos crimes seja incompatível com a pena restritiva de direitos que o juiz aplicou em outro e não dê para executar simultaneamente. Vou dar um exemplo. Imagine que para um dos crimes o juiz aplicou a pena privativa de liberdade e substituiu por restritiva de direitos na modalidade de limitação de fim de semana. Para outro crime, o juiz aplicou a pena privativa de liberdade e substituiu por pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública. Acontece que esse sujeito trabalha a semana inteira e o único momento que ele tem para cumprir a pena de prestação de serviço é no final de semana. Mas no final de semana ele tem que cumprir a pena de limitação de fim de semana. Então, aplicou-se duas penas restritivas de direitos que são incompatíveis, não tem como cumprir ao mesmo tempo. Como que nós fazemos? Sem problemas, porque o parágrafo 2º do artigo 69 estabelece como que a gente soluciona isso. Ele diz lá o seguinte: quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então pronto, ficou tranquilo. O sujeito pode cumprir primeiro a limitação de fim de semana e quando ela acabar, cumprir a prestação de serviço público, né? Ou ele pode cumprir primeiro a prestação de serviço comunitário e quando acabar, ele cumpre a limitação de fim de semana. Pronto, o artigo 2º do 69 do Código Penal está possibilitando isso. Então, rememoremos. Concurso de crimes exige a pluralidade de crimes. Só falamos de concurso de crimes se houver uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Concurso material é disciplinado no artigo 69. Concurso material exige que o agente pratique uma pluralidade de condutas, 2 ou mais condutas, produzindo uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Se idênticos, concurso material homogêneo. Se diferentes, não idênticos, concurso material heterogêneo. Qual a consequência do concurso material? Aplicamos o sistema do cúmulo material. As penas serão calculadas separadamente para observar o princípio da individualização, princípio constitucional da individualização da pena, e depois serão todas somadas. Reclusão com detenção não se soma. Soma-se reclusão com reclusão, detenção com detenção, e na forma da parte final do caput do artigo 69, executa-se primeiro a reclusão e depois a detenção. Se para um dos diversos crimes praticados não for possível, suspender a execução condicionalmente da pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, também não pode para as demais. Se todas as penas forem substituídas, as penas privativas de liberdade forem substituídas por restritivas de direitos, se sendo simultâneas, sendo compatíveis, o sujeito, o agente criminoso, cumprirá todas simultaneamente. Se forem incompatíveis, ele cumpre uma primeiro e depois a outra, sem problema nenhum. Tudo bem? Outra forma de concurso de crimes que está disciplinada no artigo 70 do Código Penal é o concurso formal. Diz o artigo 70, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Vamos a isso. Para começar, senhoras e os senhores percebam que no concurso formal do artigo 70, o agente só pode praticar uma conduta. Nisso, ele é diferente do concurso material. Veja, tanto no concurso material quanto no concurso formal, exige-se a produção de uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. E eles, da mesma forma, podem ser idênticos ou não. Isso é igual, tanto no concurso material quanto no concurso formal. Não tem diferença quanto a isso. Onde que está a diferença? É que no concurso material,
O artigo 69 exige que o agente pratique uma pluralidade de condutas. E no concurso formal, o artigo 70 exige que o agente pratique uma única conduta. Então, se eu tenho uma pluralidade de condutas que produz uma pluralidade de crimes, idênticos ou não, eu estou diante do concurso material, homogêneo ou heterogêneo. Se eu tenho uma conduta única que produz uma pluralidade de crimes, idênticos ou não, eu tenho concurso formal, que poderá também ser homogêneo ou heterogêneo. Então veja, o artigo 70 do Código Penal, tratando do concurso formal, exige que o agente pratique uma única conduta. Isso está textualmente ali no caput do artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, uma conduta, pratica 2 ou mais crimes, pluralidade, por isso que é concurso, idênticos ou não. Então, se os diversos crimes são idênticos, concurso formal homogêneo. Se os diversos crimes são diferentes, concurso formal heterogêneo. Tá bom, já entendemos o que é concurso formal. Concurso formal ocorre quando o agente criminoso, praticando uma única conduta, produz uma pluralidade de crimes idênticos ou não. Concurso formal homogêneo, concurso formal heterogêneo, artigo 70 do Código Penal. Tá, mas e qual que é a consequência do concurso formal? Ela é diferente da consequência do concurso material. No concurso material, nós aplicamos o sistema do cúmulo material, calculando as penas separadamente e somando elas. No concurso formal, como regra, nós vamos aplicar o sistema da exasperação da pena. O que significa isso? Se as diversas penas dos diversos crimes que o sujeito praticou forem iguais, se as diversas penas forem iguais, o juiz aplicará a pena uma vez só, e vai fazer um acréscimo, um aumento, uma exasperação de 1/6 até metade. Se as penas dos diversos crimes forem diferentes, o juiz então identificará a mais grave das penas, a mais grave, a maior delas, e desprezando todas as outras, aplicará somente a mais grave das penas, fazendo um acréscimo, um aumento, uma exasperação também de 1/6 até metade. Essa é a regra que está estabelecida no artigo 70 do Código Penal. Vamos a ela. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, o agente criminoso praticou uma só conduta. Com esta conduta, ele produziu uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. E esses crimes todos têm a mesmíssima pena. O juiz aplica a pena uma vez só e faz o acréscimo, o aumento, a exasperação de 1/6 até a metade. Se esses diversos crimes que o sujeito praticou têm penas diferentes, o juiz identifica a mais grave delas, despreza todas as outras, aplica uma vez só a mais grave e faz o acréscimo, o aumento, a exasperação de 1/6 até metade. Mas, professor, de 1/6 até a metade, quanto que o juiz aumenta? Porque ele fala de 1/6 até a metade, mas como é isso? A lei não estabelece como, mas a doutrina e a jurisprudência cristalizaram uma técnica que leva em consideração a quantidade de crimes. Assim, se o sujeito produziu 2 crimes, o juiz exaspera em 1/6, que é o mínimo que ele pode exasperar, como está determinando o artigo 70. 2 crimes, exaspera em 1/6. Se o sujeito praticou 3 crimes, o juiz exaspera em 1/5, que é maior do que 1/6. Se o sujeito praticou 4 crimes, o juiz exaspera em 1/4, que é maior do que 1/5, que é maior do que 1/6. Se o sujeito praticou 5 crimes, o juiz exaspera em 1/3, que é maior do que 1/4, que é maior do que 1/5, que é maior do que 1/6. Se o sujeito praticou 6 ou mais crimes, o juiz exaspera o máximo que a lei permite, que é metade,
que é maior do que um terço, que é maior do que um quarto, que é maior do que um quinto, que é maior do que um sexto. Essa é a técnica, essa é a tabela. 2 crimes, exaspera um sexto. 3 crimes, exaspera um quinto. 4 crimes, exaspera um quarto. 5 crimes, exaspera um terço. 6 ou mais crimes, exaspera o máximo que o artigo 70 permite, que é metade. Perfeito? Penas iguais, aplica a pena uma vez só e faz a exasperação. Penas diferentes, o juiz identifica a mais grave delas, despreza todas as outras, aplica uma vez só a mais grave e exaspera como a lei está determinando. Muito bem. Mas acontece que no concurso formal nós temos 2 situações diferentes que nós precisamos analisar. No concurso formal, o sujeito pratica uma só conduta. E com essa conduta, ele produz uma pluralidade de crimes. Acontece que nós temos aí o concurso formal, que nós chamamos de concurso formal perfeito ou próprio, e nós temos o concurso formal que nós chamamos de concurso formal imperfeito ou impróprio. O concurso formal perfeito ou próprio, né, é aquele que acontece quando o agente, praticando uma conduta, produz diversos resultados, mas ele produz diversos crimes, mas ele não pretendia produzir todos esses crimes, ele não tinha intenção. O sujeito pratica uma conduta, com esta conduta ele pratica vários crimes, mas ele não tinha essa intenção. Isso vai acontecer, por exemplo, quando o crime é culposo. O sujeito não tinha intenção nenhuma, mas ele acabou praticando uma conduta culposamente e incidiu em vários crimes, mas ele não tinha vontade de praticar crime nenhum. Ou isso vai acontecer também quando a conduta dolosa é dirigida para apenas um crime. O sujeito realizou a conduta querendo praticar um crime, mas acabou praticando outros que ele não queria. Então aqui nós não temos uma coisa que se chama de desígnios autônomos. O sujeito praticou vários crimes, mas ele não tinha desígnios autônomos, ele não queria praticar todos aqueles crimes, né? Ele queria ou não queria praticar nada, ou até queria praticar, mas ele queria praticar uma só conduta e queria praticar um só crime e acabou praticando outros crimes, né? Então, veja só, nessa hipótese do concurso formal perfeito ou próprio, que poderá ser homogêneo ou heterogêneo, né? Então, se o sujeito praticando uma conduta produz uma pluralidade de resultados de crimes, o sujeito praticando, o agente criminoso praticando uma conduta só, produz uma pluralidade de crimes, mas ele não desejava produzir essa pluralidade de crimes, eu tenho o concurso formal perfeito ou próprio. Se esses diversos crimes são iguais, esse concurso formal perfeito ou próprio é homogêneo. Se esses diversos crimes são diferentes, eu tenho o concurso formal perfeito ou próprio heterogêneo. De novo, concurso formal, o sujeito pratica uma conduta só e produz pluralidade de resultados. Se ele agiu sem desígnios autônomos, se ele não queria produzir todos aqueles resultados, então aí o concurso formal é perfeito ou próprio. Os diversos crimes são iguais, esse concurso formal perfeito ou próprio é homogêneo. Os diversos crimes são diferentes, esse concurso formal perfeito ou próprio é heterogêneo. Aqui, nesse concurso formal perfeito ou próprio, é que nós aplicamos a regra da exasperação. Então, se esse concurso formal perfeito ou próprio é homogêneo, as penas são todas iguais, o juiz aplica uma vez só e exaspera de 1/6 à metade, como determina o artigo 70. Se as penas são diferentes, os crimes são diferentes, concurso formal perfeito ou próprio é heterogêneo, penas diferentes, o juiz aplica a pena mais grave, despreza todas as outras, aplica a pena mais grave uma vez só e exaspera de 1/6 à metade, como determina o artigo 70. Porém, se houverem desígnios autônomos, ou seja,
O sujeito com uma só conduta produziu uma pluralidade de crimes e ele queria produzir aquela pluralidade de crimes. Ele aproveitou a situação para produzir os crimes todos. Por exemplo, o sujeito quer matar vários desafetos, ele aproveita que esses vários desafetos estão sentados na beira do campinho, se preparando para jogar um futebol no fim de semana, ele passa lá e joga uma bomba. Ele praticou uma conduta só, mas ele produziu ali uma pluralidade de crimes, vários crimes. Ele matou meia dúzia de pessoas, ele praticou meia dúzia de homicídios. Então, com uma conduta, ele praticou vários crimes, mas ele queria todos aqueles crimes. Ele agiu com desígnios autônomos, com vontades independentes, com o deliberado propósito de produzir todos aqueles crimes. Isso só vai acontecer, evidentemente, na conduta dolosa, intenção dolosa, dolo eventual ou dolo direto, né? Ele queria ou assumiu o risco de produzir todos aqueles resultados. Existe, então, desígnios autônomos, vontades independentes. Havendo desígnios autônomos, o concurso formal ele é imperfeito ou impróprio. Então, no concurso formal imperfeito ou impróprio, o agente agiu com desígnios autônomos, ou seja, ele tinha a deliberada vontade, intenção ou assumiu o risco de produzir todos aqueles resultados, né? Este concurso formal imperfeito ou impróprio também pode ser homogêneo ou heterogêneo. Os diversos crimes podem ser iguais ou podem ser diferentes. Mas o que acontece? O que acontece é que neste concurso formal imperfeito ou impróprio, o legislador entendeu que é injusto o sujeito ser beneficiado, né, pelo sistema da exasperação. E determina então que aqui nessa situação, no concurso formal imperfeito ou impróprio, nós devemos aplicar o sistema do cúmulo material, calculando separadamente as diversas penas e somando. Isso está determinado na parte final do artigo 70, lá onde está registrado assim: as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoantes o disposto no artigo anterior. Então, veja, eu vou explicar melhor. O sistema da exasperação, ele constitui um sistema que foi desenhado, criado, desenvolvido pelo legislador para combater excessos que por vezes decorrem do sistema do cúmulo material. O sistema da exasperação é então um sistema desenvolvido para beneficiar o agente criminoso. Ele é um sistema que foi desenvolvido para proporcionar uma pena menor do que aquela que nós chegaríamos através do sistema do cúmulo material. Mas o sujeito, o agente criminoso, só merece que lhe seja aplicado o sistema da exasperação mais benéfico se ele não agiu com desígnios autônomos. Porque se ele agiu com essa deliberada intenção ou assumindo o risco de produzir todos aqueles resultados, então ele não merece ser beneficiado. E aí aplicaremos o sistema do cúmulo material somando todas as penas. Veja, vou dar um exemplo. O sistema do cúmulo material, às vezes, ele se revela muito injusto. Imagine a senhora e o senhor, imagine que um motorista de ônibus, ele está dirigindo embriagado o ônibus e ele está conduzindo 40 pessoas no ônibus que ele dirige. Por estar embriagado, ele realiza uma manobra imprudente na rodovia e acaba colidindo de frente com outro ônibus que transita no sentido oposto, contrário. E lá, além do motorista, existem também outros 40 passageiros. Desse embate violento, morrem todos os passageiros que o motorista alcoolizado conduzia, levava, morre o motorista do outro ônibus e os 40 passageiros que lá estavam. Veja que apenas o motorista embriagado, dizem que Deus protege o bêbado, né? Apenas o motorista embriagado milagrosamente sai salvo.
Ele praticou uma conduta. Esse motorista embriagado praticou uma conduta. Com esta conduta, ele produziu 81 resultados. Morreram as 40 pessoas que ele transportava, as 40 pessoas que estavam sendo transportadas no outro ônibus e mais o motorista. Com uma conduta culposa, não há desígnio autônomo aí, ele não queria praticar crime nenhum. Com uma conduta culposa, esse motorista embriagado produziu 81 resultados. Se nós formos aplicar o sistema do cúmulo material, nós vamos ter que aplicar por 81 vezes a pena do crime que está tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito, que é praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor estando embriagado. Nós vamos aplicar 81 vezes aquela pena, o que pode levar a uma pena de 648 anos de reclusão. Por um crime culposo, o sujeito pode pegar 648 anos de reclusão, o que é um absurdo, um excesso. Para combater esse exagero, nós aplicamos o sistema da exasperação. E chegando ao sistema da exasperação, nós vamos aplicar a pena do artigo 302 do Código de Trânsito, uma única vez, e exasperar. E aqui, no caso, como o sujeito praticou mais de 6 crimes, nós vamos exasperar no máximo, que é metade. Então, a pena máxima ali é de 8 anos, exasperada de metade mais 4, nós chegaremos no máximo, abstratamente previsto, no máximo em 12 anos, em vez de 648. Então, é um sistema que foi criado para beneficiar, mas só pode ser beneficiado o agente que não queria praticar todos aqueles crimes. Porque se ele queria praticar todos aqueles crimes, ele então não merece ser beneficiado, e aí por isso que a exasperação é um sistema que só se aplica no concurso formal perfeito ou concurso formal próprio, que é quando não existe desígnio autônomo. Havendo desígnios autônomos, o concurso formal então é imperfeito ou impróprio, e aí, como a parte final do artigo 70 está a determinar, em vez de aplicar o sistema da exasperação, nós vamos aplicar o sistema do cúmulo material e nós vamos somar as penas. Mas veja só, nós precisamos ainda observar uma regra, que é a regra do cúmulo material benéfico. Explico. A regra do cúmulo material benéfico é uma regra que determina, que foi estabelecida, porque um sistema que foi elaborado para beneficiar não pode prejudicar. O sistema da exasperação foi planejado, desenvolvido, criado para beneficiar o sujeito, ou seja, pelo sistema da exasperação nós precisamos chegar a uma pena final menor do que a pena que chegaríamos com o sistema do cúmulo material. Porque se através da exasperação eu chego a uma pena maior do que aplicando o sistema do cúmulo material, isso está errado. Porque um sistema que foi desenhado para beneficiar não pode estar prejudicando. Então, se aplicando o sistema da exasperação nós chegarmos a um resultado final maior do que aquele a que chegaríamos com o sistema do cúmulo material, então esquece o sistema da exasperação e aplica o sistema do cúmulo material. Por quê? Porque um sistema que foi criado para beneficiar não pode estar prejudicando. Essa é uma regra. Isso raramente vai acontecer, mas existe a possibilidade de que aconteça. Vou dar um exemplo. Imagina que nós tenhamos um agente criminoso e ele está disputando com outro funcionário da empresa onde ele trabalha uma promoção. No final daquele mês, ou ele ou o outro funcionário vai ser promovido. Esse agente criminoso, ele aproveita que está visitando uma obra da empresa, ele está lá num edifício, está lá no 4º andar de um prédio que a empresa está construindo, e ele percebe que lá embaixo está justamente passando agora o outro funcionário que disputa com ele a promoção. Ele então empurra uma pesada caixa de ferramentas
com a intenção deliberada de que essa caixa de ferramentas caia na cabeça daquele outro funcionário lá embaixo e que ele morra. E assim ele garante que vai ser ele o promovido. E ele empurra. Essa caixa de ferramentas cai e bate na cabeça do funcionário e ele morre. O que o agente criminoso não contava é que justamente na hora que essa caixa caísse, uma outra pessoa teria se aproximado. E essa caixa de ferramentas mata o concorrente da promoção, mas ela também atinge a perna da outra pessoa que se aproximou, causando lesão corporal leve. Veja, o sujeito praticou uma única conduta e produziu 2 resultados. Uma conduta, 2 resultados. Então eu estou aqui diante de um concurso formal. Ele não tinha intenção de produzir os 2 resultados, porque quando ele empurrou a caixa, ele tinha visualizado somente uma pessoa lá embaixo, que é o concorrente da promoção. Ele não contava que vinha se aproximando uma outra pessoa. Então não existe desígnio autônomo. Se não existe desígnio autônomo, eu estou diante de um concurso formal perfeito ou próprio. Ele produziu 2 crimes diferentes, um é o homicídio, a outra é a lesão. Então é um concurso formal perfeito ou próprio heterogêneo. E eu vou aplicar aqui então o sistema da exasperação. Como as penas são diferentes, o que a lei determina? A lei determina que, sendo as penas diferentes, o juiz deve aplicar a pena mais grave e exasperar de 1/6 até a metade. Vamos imaginar que todas as circunstâncias judiciais são benéficas, não existem atenuantes ou agravantes a serem aplicadas. Vamos imaginar que não existem causas de aumento ou causas de diminuição. Estamos aqui diante de um homicídio qualificado, por conta da futilidade do motivo. Então a pena mínima do homicídio qualificado é de 12 anos. Vamos calcular com a pena mínima. A pena mínima é de 12 anos, o juiz vai fixar ela em 12 anos e aí ele vai fazer uma exasperação de 1/6 à metade. Como são só 2 crimes, o juiz vai exasperar de 1/6. 1/6 de 12 são 2 anos. Então o juiz vai aplicar uma pena de 12 anos com exasperação de mais 2 anos, 1/6, Vamos chegar ao total de uma pena de reclusão de 14 anos. O juiz desprezou a pena da lesão corporal, porque na exasperação aplica só a mais grave das penas e despreza a outra, faz-se a exasperação. Acontece que a pena da lesão corporal, é uma pena muito menor, A pena da lesão corporal a pena mínima é uma pena de detenção de 6 meses. A pena da lesão corporal, a pena mínima, é uma pena de detenção de 6 meses. Então, aplicando o sistema da exasperação, eu cheguei numa pena de 14 anos de reclusão. Aplicando o sistema do cúmulo material, eu chego numa pena de 12 anos de reclusão e 6 meses de detenção. 12 anos de reclusão e 6 meses de detenção é melhor, muito melhor do que 14 anos de reclusão. Então perceba, aplicando o sistema da exasperação, eu estou chegando numa pena maior do que aquela que eu chego com o sistema do cúmulo material. Por isso, então, que aqui, aplicando a regra do cúmulo material benéfico, eu esqueço a exasperação e aplico o cúmulo material. Isso é o que nós percebemos quando nós observamos a disposição contida, A disposição contida no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, onde está registrado: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Então, no artigo 70, parágrafo único do Código Penal, nós temos a regra do cúmulo material benéfico. O sistema da exasperação não pode produzir uma pena maior do que aquela a que chegaríamos com o cúmulo material. Se isso se verificar, esquece a exasperação e aplica o cúmulo material, porque é um sistema que foi planejado, desenvolvido para beneficiar, não pode prejudicar o agente. Tudo bem? Resta apenas um tipo
de concurso que nós precisamos analisar, que é o crime continuado do artigo 71. Lá está registrado o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Perceba de cara que no crime continuado, o artigo 71, a lei, o artigo 71 do Código Penal, disposição legal, está exigindo que o agente pratique uma pluralidade de condutas. Então, no crime continuado, o agente deverá praticar uma pluralidade de condutas. Nisso é parecido, é semelhante com o concurso material, lá do 69. Lá também se exige uma pluralidade de condutas. Essa pluralidade de condutas, obviamente, deverá produzir uma pluralidade de crimes, porque estamos tratando de concurso de crimes. Esses diversos crimes podem ser da mesma espécie, né? Esses diversos crimes devem ser da mesma espécie. Veja, no crime continuado, o agente pratica uma pluralidade de condutas que deverá produzir uma pluralidade de crimes da mesma espécie. Esta é justamente a diferença que eu ia explicar com o concurso material. No concurso material de 69, o agente pratica uma pluralidade de condutas que produz uma pluralidade de crimes que podem ser idênticos ou não. Concurso material homogêneo, concurso material heterogêneo. Aqui no crime continuado, e é isso que vai diferenciar o crime continuado do concurso material, o agente criminoso pratica uma pluralidade de condutas que produz uma pluralidade de crimes que devem necessariamente ser da mesma espécie. Está escrito no artigo 71, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Para que haja crime continuado, os crimes têm que ser da mesma espécie. E aí a gente se pergunta, mas o que são crimes da mesma espécie? O que são crimes da mesma espécie? Bom, a doutrina e a jurisprudência aqui se dividem. Existem duas correntes. Existe uma corrente que entende que crimes da mesma espécie são aqueles que estão definidos no mesmo dispositivo legal, e que tutelam o mesmo bem jurídico. Mesmo dispositivo legal e tutelam o mesmo bem jurídico. Então, por exemplo, se eu pegar o crime de homicídio simples, o crime de homicídio qualificado, o crime de homicídio privilegiado, são crimes da mesma espécie, porque todos eles estão tipificados no artigo 121, estão no mesmo dispositivo e protegem o mesmo bem jurídico que é a vida. Então, crimes da mesma espécie, para essa corrente, são aqueles que estão desenhados no mesmo dispositivo legal e protegem o mesmo bem jurídico. Existe uma outra corrente, veja, por essa corrente, o crime de roubo e o crime de latrocínio não configura continuidade delitiva, não. Porque embora o roubo e o latrocínio, que é o roubo qualificado, estejam no mesmo dispositivo legal que é o artigo 157, eles não protegem o mesmo bem jurídico, porque o roubo tutela exclusivamente o patrimônio e o latrocínio, o patrimônio e a vida. Então, embora estejam no mesmo dispositivo legal, não tem a mesma objetividade jurídica, não tutelam o mesmo bem jurídico e então, por isso, não há continuidade delitiva aí. Mas eu ia dizer da segunda corrente, e a segunda corrente é aquela que entende que basta para haver continuidade delitiva que os diversos crimes, eles atinjam o mesmo bem jurídico. Então, quer dizer, os crimes são da mesma espécie se eles tutelam o mesmo bem jurídico, ainda que não estejam definidos no mesmo dispositivo legal. Dessa maneira,
já se entendeu, já tem jurisprudência formada, no sentido de que o crime de sonegação previdenciária do artigo 337-A e o crime de apropriação indébita previdenciária do artigo 168-A, ambos do Código Penal, constituem crime da mesma espécie, podem configurar crime continuado, porque eles tutelam o mesmo bem jurídico que é a previdência social. Então eu tenho uma corrente que entende que crimes da mesma espécie são aqueles que estão definidos no mesmo dispositivo legal e tutelam o mesmo bem jurídico, e eu tenho outra corrente que diz que basta para ser crime da mesma espécie que tutele o mesmo bem jurídico, ainda que esteja em dispositivo legal diferente. Nós temos estas duas correntes. Bom, para haver crime continuado, então, é preciso que o sujeito pratique uma pluralidade de condutas, que com essa pluralidade de condutas produza uma pluralidade de crimes, 2 ou mais crimes. Todos esses crimes devem ser da mesma espécie. Pronto, acabou? Não. O artigo 70 ainda exige que ocorram as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Mesmas condições de tempo, lugar ou maneira de execução. Vamos analisar isso. As mesmas condições de tempo ou conexão temporal, elas se verificam quando o intervalo de tempo entre um crime e outro é um intervalo razoável, que segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes não podem ultrapassar 30 dias. Então, o sujeito pratica várias condutas, com essas várias condutas ele produz uma pluralidade de crimes, os crimes são da mesma espécie e entre um crime e outro não pode haver um intervalo superior a 30 dias. Isso é que nós consideramos de conexão temporal ou mesmo as condições de tempo. Existe decisão do STJ, no entanto, que já reconheceu válido o intervalo de até 3 meses, 90 dias, entre os crimes no caso de crimes contra a ordem tributária. Mas, em regra, jurisprudência dominante, o intervalo não pode ser superior a 30 dias. As mesmas condições de lugar que a lei exige, ou conexão espacial, decorrem do fato de que os diversos crimes devem acontecer na mesma cidade, em cidades limítrofes ou contíguas. Os diversos crimes no crime continuado têm que ocorrer na mesma cidade, em cidades limítrofes, uma coladinha na outra, ou contígua, então logo na cidade vizinha. Se o intervalo de espacial for maior do que isso, está desconfigurado o crime continuado. Exige ainda a lei, além das mesmas condições de tempo e mesmas condições de lugar, as mesmas condições de maneira de execução, que a gente também chama de conexão modal. Então, precisa de conexão temporal, conexão espacial e conexão modal. Essas mesmas condições de maneira de execução ou conexão modal são o modus operandi. Se o sujeito, por exemplo, pratica um roubo com grave ameaça e pratica um outro roubo com emprego de violência, já não tem a mesma conexão modal, porque em um ele usou grave ameaça, no outro ele usou violência. Se em um ele usa uma faca, em outro ele usa uma arma, já ficou diferente. Então a mesma conexão de maneira de execução ou conexão modal é aquela que ocorre quando o sujeito emprega o mesmo modus operandi, a mesma maneira de execução. Tá bom? Bom, são requisitos então do crime continuado. São requisitos do crime continuado a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes, que os crimes sejam da mesma espécie, que sejam praticados nas mesmas condições de tempo, conexão temporal, nas mesmas condições de lugar, conexão espacial, e nas mesmas condições de maneira de execução, que é a conexão modal. Pronto. Existe uma corrente de estudiosos, de doutrinadores, que entende que, além disso, exige-se uma outra condição, que é a existência da unidade de desígnios. Trata-se da a teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista. Ela entende que, além desses requisitos estampados no artigo 71 do Código Penal, é necessário ainda que o sujeito, desde o começo, do início da execução do crime continuado,
tivesse já planejado realizar todos aqueles crimes. Então já estava nos planos dele a continuidade delitiva. Ele já planejou que iria praticar um crime aqui, outro ali, outro acolá, já estava no plano dele, no subjetivo. Por isso que a gente chama de teoria objetiva, subjetiva ou mista. Porque além dos requisitos objetivos do artigo 71, exige ainda o elemento subjetivo, a intenção que o agente já tinha de praticar o crime em continuidade delitiva. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria objetiva pura ou puramente objetiva, que entende que não, são só os requisitos objetivos mesmo do 71, são só os requisitos objetivos mesmo do 71. Nós temos então essas duas teorias. Tá certo? Outra coisa. Existem algumas nuances sobre o crime continuado que nós precisamos observar. No crime continuado, qual que é a consequência? Eu já sei que o crime continuado é aquele que ocorre quando o sujeito, praticando uma pluralidade de condutas, produz uma pluralidade de crimes de mesma espécie nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Mas qual que é a consequência? A consequência, segundo determina o artigo 71, é que o juiz vai aplicar o sistema da exasperação. O juiz vai aplicar o sistema da exasperação. Então, se as penas são iguais, ele aplica a pena uma vez só e exaspera, só que agora, segundo o artigo 71, ele exaspera de 1/6 a 2/3. Se as penas são diferentes, o juiz então identifica a pena mais grave e, desconsiderando todas as demais, aplica a pena mais grave e exaspera de 1/6 até 2/3. Sim, mas como que fica agora essa tabela? Simples. 2 crimes exaspera 1/6. 3 crimes exaspera 1/5, que é maior do que 1/6. 4 crimes exaspera-se 1/4, que é maior do que 1/5, que é maior do que 1/6. 5 crimes exaspera-se 1/3, que é maior do que 1/4, que é maior do que 1/5, que é maior do que 1/6. 6 crimes exaspera-se metade, que é maior do que 1/3, que é maior do que 1/4, que é maior do que 1/5, que é maior do que 1/6. 7 crimes ou mais exaspera-se 2/3. Que é maior do que metade, que é maior do que 1/3, que é maior do que 1/4, que é maior do que 1/5, que é maior do que 1/6. Pronto. Essa é a tabelinha que o juiz deverá seguir. Essa a tabelinha que o juiz deverá seguir. Agora veja. Diz o parágrafo único do artigo 71, diz o parágrafo único do artigo 71, que quando os crimes, no crime continuado, quando os crimes forem dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, né, quando praticados, aí o juiz, então, poderá, né, analisando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas em até o triplo. Então, se o crime continuado decorrer de conduta dolosa contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz pode triplicar a pena. Então ele aplica a pena de um só dos crimes, se elas são iguais, ou a mais grave, se elas forem diferentes, e ele pode até triplicar a pena. Tudo bem? Essa hipótese do artigo 71, parágrafo único, é o que se chama de crime continuado específico. Crime continuado específico, né? Então veja, quando o crime continuado produz diversos crimes cujas penas são idênticas, nós temos o crime continuado simples ou comum. Quando o crime continuado produz diversos crimes cujas penas são diversas, nós temos o crime continuado qualificado. Se as penas são iguais, crime qualificado simples ou comum. Se as penas são diferentes,
crime continuado qualificado. E se na hipótese do artigo 71, parágrafo único, nós temos o crime continuado específico, tá? No crime continuado simples ou comum e no crime continuado qualificado, nós aplicamos a exasperação, né, que vai de 1/6 até 2/3 no crime continuado. No crime continuado específico, lá do artigo 71, parágrafo único, o juiz pode até triplicar a pena. Ele exaspera triplicando a pena, tá certo? Outra coisa, aqui no crime continuado, nós aplicamos do mesmo jeito a regra do cúmulo material benéfico. Então, se com a exasperação que foi feita para beneficiar, nós chegamos a uma pena maior do que pelo cúmulo material, esquece a exasperação e aplica o cúmulo material. Finalmente, já para a gente encerrar o concurso de crimes, eu preciso falar a respeito do concurso de crimes, no impacto do concurso de crimes na pena de multa. No caso da pena de multa, diz o artigo 72, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Então perceba, no que diz respeito à pena de multa, o sistema que a gente aplica é sempre o cúmulo material. Não se aplica a exasperação no que diz respeito à pena de multa. Então, se houver concurso de crimes e se houver pena de multa, na pena de multa, sempre o sistema será o cúmulo material, calcula as penas de multa separadamente para cada um dos crimes e soma tudo, tá bom? Então, por hora, era isso, pessoal. Espero ter conseguido explicar da maneira mais acessível possível o concurso de crimes. Se você gostou, dá um like aí, segue o canal, põe lá o sininho para você ativar as notificações, compartilha, avisa para os amigos, chama mais gente para vir aqui no canal para assistir os vídeos, para estudar com a gente, para evoluir intelectualmente. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, fala aí comigo, vai ser um prazer te atender, te responder, né, buscar a solução para você, tá bom? Espero que tenha sido útil, bom estudo e beijo no coração.